Amém. Professor José Márcio. Professor José Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Fala, meu vaso. Amém. Fala, meu vaso. Glória a Deus. Só para os irmãos aí que estão estudando conosco aí, entender, quando temos várias traduções da Bíblia, né? E tem vários até títulos em Bíblias, o que é que acontece aí? Vamos dizer assim, os tradutores estão usando exegese diferente ou está apenas acrescentando comentários diferentes, por exemplo, Bíblia King James, Bíblia Reformada e por aí vai, Bíblia Pentecostal. O que está acontecendo ali dentro? Os tradutores está levando para o lado da exegese ou apenas colocando um comentário diferente ali de rodapé? Fica à vontade. Meus irmãos, as diferenças nas traduções vai depender do texto grego que os tradutores vão adotar. Porque a gente não tem somente um texto grego do Novo Testamento. Nós temos milhares de cópias, 5.900 cópias para o Novo Testamento, e existe a metodologia que nós iremos utilizar para fazer uma tradução da Bíblia. Por exemplo, os teólogos, nós três nos reunimos e dizemos assim, olha, nós concordamos que os textos mais antigos são os melhores. O texto crítico, ele é o melhor. Então, nós iremos utilizar uma gama de manuscritos, né? 3, 4 manuscritos e alguns mais, para fazer a nossa tradução. Se nós disséssemos assim, não, nós concordamos que o texto bizantino ele é melhor, nós teríamos uma gama de manuscritos maiores para fazer uma tradução. Então, qual tipo de texto nós iremos utilizar na tradução? Por isso que há diferentes traduções da Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos a ARA, que ela utiliza o texto crítico. Nós temos a ARC, né, que é aquela corrigida, que utiliza já o texto majoritário, né? É o majoritário, irmão Marcos? NAA utiliza o texto crítico, a King James utiliza o texto Receptus. Então, é exatamente por conta disso que há diferenças de traduções. Porém, acrescentando a minha resposta, quando nós vamos fazer uma tradução bíblica, nós estamos interpretando. Quando alguém traduz a Bíblia, ele está automaticamente interpretando, ele está dando um sentido que ele acha que é o correto. Mas quem pode dizer que aquele sentido é o verdadeiro? Entende? Por isso que há diferentes traduções da Bíblia Sagrada. O que é que nós devemos fazer como teólogos, estudantes? Nós temos que ter a maioria, ou algumas diferentes traduções, uma tradução que ela leva em consideração o texto crítico, uma tradução que leva em consideração o bizantino, outra que leva o texto majoritário, entendeu? Para a gente ter uma gama de traduções com diferentes sentidos do texto utilizado. E uma outra coisa importante é, se você tiver acesso aos originais, melhor ainda, você pode pegar o interlinear, que traz uma tradução literal, traz o texto grego, e traz também o texto hebraico, no caso, para o Antigo Testamento, e ainda traz uma ou duas traduções. Normalmente traz uma NAA, uma ARC, ou uma NTLH. Ela sempre traz essas diversas traduções. Então, você pode ter diversas traduções, isso é importante, ou você pode adquirir aí um interlinear que vai ter 2, 3 traduções diferentes. Amém. Glória a Deus. Tá vendo aí, irmãos? Só estudo maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar no meio desses homens de Deus. Professor Marcos, existe, na sua visão, alguma Bíblia que se aproxima mais com as cópias dos originais? Qual a sua visão sobre isso? Qual a Bíblia que o irmão mais gosta nesse sentido? Ok. Como eu falei, toda Bíblia você está em mãos seguras. Toda Bíblia que você tiver está em mãos seguras. De que você tem uma tradução ali que vai lhe dar o sentido do original. Se aproximando muito ou pouco, você vai ter. Agora,
contemplar uma tradução, uma única tradução, como a melhor de todas, levando em consideração, seja os escritos mais antigos, ou os mais recentes, ou outra gama, isso é outra história. Porque, como eu falei nesse instante, existem alguns princípios basilares, básicos, como já foi falado por o irmão José Márcio aí, separar. Existe a fusão de duas, a fusão de três elementos de tradução. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou sintetizar. Existe uma famosa equivalência formal, que é traduzir o que de fato está ali no texto. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo isso. Pronto. Então, estou traduzindo a palavra. Eu não estou trazendo o significado do pensamento dessa palavra para o meu momento, para o contexto atual. Então, quais são as Bíblias aqui no Brasil, fora do Brasil, que elas são por equivalência formal? Você vai pegar essa Bíblia, vai ser traduzido literalmente a palavrazinha ali, conforme o original. Aí nós temos a Almeida Corrigida Fiel. Se você pegar a Almeida Corrigida Fiel, a famosa ACF, a CF, ela é formal. Nós temos a Almeida Revista Corrigida, que é a RARC, e também temos a King James Fiel. Então, essas que eu falei aqui, elas são por equivalência formal. Então, você pode ficar tranquilo que você vai estar ali com um texto que ele vai traduzir praticamente 90% de todo o termo que representa no original. Você vai ter dificuldade. É normal a gente ter dificuldade, a gente vai olhar ali como aquele de Apocalipse, que era assim, eis que presto venho. Aí você olha a palavra presto, ela já se tornou arcaica no nosso português atual. Porque eis que presto venho, até que eu acho mais bonito, né? Mais legal. Eis que presto venho. Ou seja, eis que a qualquer momento venho. Então, o tradutor, se ele quiser dizer o que o texto original está dizendo, vai estar lá, eis que presto venho. Na nossa mente, presto vem de prestar. Não tem nada a ver com um conceito semântico. Só que aí, para nós, que queremos uma tradução dinâmica, eu gosto dos dois. A equivalência dinâmica, ela vai... o que é dinâmico? O idioma é dinâmico, como disse Ossi. No meu curso de linguística, pós-graduação em linguística, eu aprendi que o idioma ele é vivo. Então, é dinâmico. Então, a equivalência dinâmica, quais são as Bíblias hoje que são conhecidas e reconhecidas como equivalência dinâmica? A NVI, que é a nova versão internacional. A Bíblia de Jerusalém, ela é dinâmica, se eu não estiver enganado. Tem a Bíblia do Peregrino, que é dinâmica. Até a NHTL é dinâmica. A nova tradução da linguagem de hoje, né? A gente conhece como NTHL, que é a nova tradução da linguagem de hoje. NTLH, exatamente. Aí o que acontece? Existe só essas duas? Não. Os desavisados pensam que só tem esses dois tipos, mas existe uma terceira, que é chamada de equivalência, fusão da equivalência dinâmica e funcional. Que seria o quê? Um equilíbrio entre a equivalência formal e dinâmica, as duas. E quais são essas traduções? Estou lendo aqui o que Cícero Rodrigues está mandando, mas a minha câmera é ali, então eu tenho que me concentrar aqui. Então, o que acontece? Existe a fusão. Se eu falei que existe uma que é formal e existe outra que é dinâmica, eu uso as duas. Eu não vou usar uma mais do que a outra, eu tenho que usar as duas. Eu acho que para quem não tem conhecimento dos originais e quisesse fazer uma exegese, o que é que eu recomendo para todo mundo? E você vai extrair uma exegese boa. É você pegar uma Bíblia formal, eu fazia isso. Eu pegava uma Bíblia de tradução formal, que eu nem sabia o que era isso antigamente, pegava uma dinâmica, botava do outro lado, e pegava uma paráfrase. E pegava outra lá que eu achava bem interessante. Quando eu lia de 3, 4 Bíblias, praticamente eu entendia o que o conceito original estava dizendo. Sério, sério, sério. Tô falando. Pode fazer esse teste. Pegue 3 tipos de Bíblia e você vai conseguir entender o original, o termo original, mesmo que você não tenha conhecimento de hebraico ou de grego. Você vai conseguir entender, você vai dizer, eita, e quais são essa terceira alternativa? Se existe formal, Bíblias com tradução por equivalência formal, e também Bíblias com tradução por equivalência dinâmica, e todas duas são originais, viu? O que é original? Todas duas. Porque nós estamos traduzindo um idioma. Um idioma, o português tem a palavra saudade, eu já falei isso no vídeo anterior. Saudade não tem em inglês. Essa palavra em inglês fica miss, I miss you,
que não traduz literalmente, não tem essa palavra. Então, uma palavra para aproximar a semântica dessa palavra é miss. Miss, M-I-S-S. Miss é sentir saudade. Mas não é saudade ainda, é sentir falta. Eu senti falta. Eita, eu senti falta de alguma coisa. Esqueci, perdi. Então não traduz. Então a gente tem que ter cuidado com bater palmas para uma formal e ironizar uma dinâmica. Ou bater palmas para uma dinâmica e desfavorecer uma formal. Eu conheço, infelizmente, pessoas que fazem isso. Aí a minha vontade é dizer assim, ô doutor, me diga uma coisa. Onde é que você aprendeu isso? Porque nenhum livro fala sobre isso. E que eu trabalho com tradução, né? Eu sou professor de inglês, sou professor de outros idiomas. Então, quando eu vou fazer, eu me deparo com isso aí, tem até uma frase do meu professor que fez o seu curso de latim em Roma. Né? Eu cursei latim, grego, português com ele, na faculdade, presencial. O cara era um monstro, 70 e poucos anos já tinha, aí ele teve que se aposentar. Ele fez em Roma, presbítero Paulo César. E ele dizia o seguinte, ó, toda tradução é uma traição do próprio idioma. E eu morria de rir com ele, não gostava disso, mas é uma realidade. O idioma é o idioma. Agora, se você quiser entender o idioma, você tem que entender essa pluralidade, certo? Dinâmica, formal, e também tem a fusão das duas, que é Almeida Revista e Atualizada. Se você pegar uma Almeida Revista Atualizada, você não vai precisar nem das outras duas que eu falei aqui anteriormente, os dois tipos. Porque ela vai conseguir aqui e acolá botar uma coisa que é literal e uma coisa que representa no meu idioma. Só tem essa tradução? Não. Tem a tradução Almeida século XXI, ela é o equilíbrio das duas, dinâmica e formal. A Almeida é edição contemporânea também. A Bíblia TEB, que eu tenho uma aqui, que é a tradução ecumênica da Bíblia, ela tem a fusão dos dois tipos. Então, se você tem esses três tipos de Bíblias, você está em mãos seguras. Se você só tem um, você também está, meu querido, minha querida, que fica preocupado. Eita, o original, tem que ser o original. Cuidado, que o original muitas vezes não quer dizer muita coisa, não. O original, nem sempre, eu garanto isso a você, sem medo algum aqui, de refutação alguma, de mestre ou doutor. Não tenho medo de dizer isso, que eu tenho segurança no que eu estou falando. Não estou falando de forma machismo aqui, não. Se você for traduzir literalmente como está, você pode correr um perigo gigante. Um perigo gigante. Por isso que tem que ter equilíbrio. Você tem que ter uma análise. Poderia citar aqui inúmeros versículos que poderia causar um problema gravíssimo se eu fosse traduzir literalmente como está ali. Literalmente. Na mesma ordem, no mesmo sistema. Por isso que se faz necessário ter nossas traduções para o nosso idioma. O meu idioma é o quê? Português. Se o meu idioma é português, então eu vou procurar uma tradução de língua portuguesa. E existe um quarto tipo, oxente, tem, que é uma paráfrase. Você sabe o que é uma paráfrase? A paráfrase, como eu sou professor de português, né? É a Bíblia viva. A Bíblia, a mensagem. Essas duas são paráfrase. Tem muita gente que pensa que é a nova tradução da linguagem de hoje, mas não é. A paráfrase é a Bíblia viva e a Bíblia, a mensagem. A paráfrase, para você, amigo ouvinte, leigo, que não sabe o que significa, consiste na reescrita de um texto, mas mantendo uma espécie de tradução dentro da própria língua. Paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, vai reformular ele, trocando aqui e acolá as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Isso é paráfrase. A Bíblia viva e a Bíblia, a mensagem, são o exemplo prático desse quarto tipo de Bíblia. Então, acho que você vai estar em mãos abençoadas se pegar qualquer uma delas. Mas sabendo, você fala português, então você tem que entender no seu idioma. Porque você tenta entender a mentalidade greco-romana, grega, ou do hebraico ali, como chifre, como eu falei aqui, ou qualquer outro termo, ou como logos de João, e tentar trazer ele para o seu português, vai ser um perigo. Por isso que eu gosto das traduções. Todas elas são importantes. Então, presbítero Paulo César, não existe a melhor tradução. Não existe. Todas elas são importantes. Meus irmãos, o professor Marcos e o professor José Márcio, eu estou impressionado